Shalom! Abre seus portais, tudo do quem? O Rei da Glória. O Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Eu sou a apóstola Sara, do Ministério Sendo Ferida. E se você não é no canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Ative o sininho que compartilhe para que outras pessoas assim como você também sejam beneficiadas. Amém? E é claro que o nosso ministério sempre convoca, ele faz presente, as minhas mãos já estão pegando fogo, o nosso querido Espírito Santo. Bem-vindo, amado Espírito Santo, a este conteúdo, que as bênçãos do Senhor que enriquecem o enriquecedor abra nossa mente, nossa cavala, nosso coração a Ti, ó Pai, juntamente com toda a equipe eclesiástica, agora, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero falar algo assim muito puro e verdadeiro sobre um pouquinho de Atos no capítulo de número 12. A importância da intensidade. Anote aí. A importância da intensidade da oração. Então, nesse capítulo, eu vou fazer um resumo aqui para você. Aqui estava tendo a festa judaica, a Pessa, que são 7 dias, que é uma festa bíblica, que eles comem o pão ázimo, que é um pão sem fermento, por causa que quando Moisés saiu, não deu mais muito tempo para ir para o deserto, então por isso que não deu para fermentar o pão. É uma longa história, mas eu estou aqui resumindo. Só que aqui, um pouco antes, Tiago foi o primeiro, praticamente, dos discípulos a serem morto. Tiago, certo? Mas aí prenderam Pedro, porque ele estava fazendo prodígios, maravilhas. Saíram do sistema religioso, que é aquela coisa metódica. Tinha cura, poder de Deus, avivamento, pessoas se arrependendo, pessoas do próprio judaísmo tradicional se convertendo a Yeshua, a Messias. Porque os judeus ortodoxos estão ainda esperando o Messias. Mas os que estão se convertendo entenderam o propósito. E olha aqui, em Atos, no capítulo 12, no versículo número 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. Eu digo que a igreja não é aquela de tijolo, de madeira, de pau, de pedra. A igreja é você e eu. É uma comunidade, é uma egrégora, um grupo de pessoas no mesmo foco, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, na mesma intensidade, na mesma comunhão. Porque o que adianta estar num grupo de pessoas e você não agir de acordo com as regras? Existem regras. Todos nós temos regras a obedecer. Não estou falando de coisas religiosas, usos e costumes, eu estou fora disso, não. Estou falando coisas bíblicas. E essa igreja, ela estava num lugar reunida, orando por Pedro. Então, quando existe uma intensidade, no mesmo propósito, na mesma fiação, no mesmo Wi-Fi, as coisas começam a acontecer. Agora, se estar num grupo de pessoas que não estão de acordo, ou uma oração contrária, aquilo que está sobre a sua vida se arrebenta, as coisas não acontecem, não fluem, porque aquela egrégora, ou seja, aquela comunidade, não está no mesmo propósito. Você pensa A, o outro pensa B. Eu não estou falando que pessoas pensam diferente, tá? Eu estou falando num propósito. Querido, amada, aprenda algo importante. Todo propósito, se você faz sozinho ou com mais pessoas, tem que estar no acordo. Não adianta abrir propósito ou campanha de jejum, oração, se aquele grupo, que naquela egrégora, os 3, 4 estão, não, isso aqui não vai dar certo. Sai fora. Ou pede licença, você não participa. Porque você não está com um coração, aquele pastor, com aquele irmão, com aquelas irmãs, com aquele bispo, padre, não importa aonde você está. Tem que estar no acordo, tá? Sem acordo, não liga na terra e no céu, certo? Mateus 18, 18. E aí, orava intensamente. O que é intensivo? Eu vou fazer um curso intensivo. Estudar de manhã, de tarde e à noite, para passar no vestibular. Uma medicina extensiva. Estudar de manhã, à tarde e à noite. Então, essa egrégora, esse grupo de pessoas, eles estavam constantemente em oração. Quando alguns estavam assim um pouco desgastados, levantava-se outra equipe. Tipo assim, tinha plantão para de manhã, plantão para de tarde e plantão para de noite e plantão na madrugada. Será que nós estamos num grupo de pessoas que estão no mesmo propósito
em concordância das 24 horas de oração, ou simplesmente, lá de vez em quando eu vou orar. Querido, se isso está acontecendo, tome cuidado. Porque coisas começam a travar, coisas começam a pifar, porque não existe uma capacitação, uma cobertura. Por exemplo, eu estou debaixo de uma cobertura de árvores agora. Amanhã é outro dia. São coberturas. Então, a cobertura que você está, se não vive uma vida de prática intensiva, de oração, de busca, de jejum, as coisas não vão para frente. É claro que tem coisas que também só faz parte eu fazer. Não somente a liderança, mas a sua liderança, ela tem que estar em atividade. E o poder de Deus vai se manifestar, certo? Vamos continuar aqui, ó. Aleluia. Então, elas oravam intensamente. Lembra que a oração é tefilá, é aquela certeza, eu tenho certeza que vai acontecer? Porque não adianta orar, ai, Senhor Deus, está operando em nome de Jesus, vira 10 segundos depois, ai, não sei se vai dar certo. Pronto. A sua oração foi para descarga abaixo, deu um del, foi para o arquivo morto, tá? Então, por isso que muitas pessoas não recebem suas respostas, porque ora, não dá meia hora, vou botar 5 segundos, 10 minutos no máximo, a pessoa, aquilo que ela orou, aquilo que ela declarou, aquilo que ela esclareceu que é verdade, ela disse, não, isso aqui não é possível, é demais para mim, acabou. O anjo estava para descer com a sua bênção, ele vai lá e retorna. Vai lá nas gavetas, nos depósitos, aprenda isso. E o interessante é que, continuando aqui, intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, porque acabou a festa, daí executá-lo ele, Pedro estava dormindo entre os soldados. Por que estava dormindo? Porque estava descansado. Ele sabe que se morrer em Cristo é lucro. Preso com 2 algemas e sentinelas que montavam da guarda a entrada do cárcere. E repentinamente, anote aí, repentinamente. Apóstola Sara, anota aí, escreva no seu coração. Repentinamente, a coisa rápida, agora, já, ó. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Repete aí. Repentinamente aparece uma resposta, o anjo materializado. E uma luz brilhou na cela. Se você não viveu isso ainda, querido, eu quero dizer que eu tenho dó de você, eu tenho compaixão. Se você não viveu essa intensidade de um anjo, de um ser materializado, um espírito aparecer para você, ou você sentir um calor, alguma coisa diferente, é porque você não está vivendo a intensidade do espírito, e onde você vive talvez não tenha intensidade de só querer isso aqui, sabe? De só querer o que você tem como gordura. Não quer saber da tua alma, do teu espírito, se você tem fome, se você tem sede, se você tem roupa, se você tem um teto. E brilhou na cela, brilhou, poder. Ele tocou no lado de Pedro, acordou. Ou seja, Pedro estava tão descansado naquela situação, porque ele lutou, jejuou, e carne crescia, a perna crescia, pó da glória, pessoas batizadas, expulsam o demônio. E aí, claro, estava cansado, porque as pessoas sugavam ele, pegavam nas vestes de Pedro, nas sombras de Pedro, até a sombra de Pedro curava. Onde é que tem isso, apóstola Sara? Aqui, um pouquinho mais à frente, Atos 19, 11 e 12. Vai lá e lê e confere. Não sou herege, Bíblia purinha. Ei, Pedro acordou. Aí, depressa, levante-se, porque quando é uma coisa intensiva, que tem algo diferente para acontecer para você, as coisas acontecem rapidamente, não fica uma coisa encodada. Será que vai? Será que não vai? Vai! Já deu certo! Pai, e disse então, algemas caíram dos punhos de Pedro. Quais são as suas algemas hoje? Seus pensamentos? Suas intenções? Hoje está caindo por terra, pelo poder de Deus. Aí o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E que é a preparação do evangelho. Não tenha medo, vai, supere os seus desafios. E Pedro assim fez, e disse ainda o anjo, ponha-se a capa e siga. O que é a capa? A capa da unção, da autoridade, da ousadia. Que capa que você carrega? Capa da desculpa ou a capa das bênçãos? E saindo Pedro o seguiu. O que é seguir? A intencionalidade. Vai por aqui, sabe? Vai por esse caminho.
não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E passaram a primeira, a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a grande cidade. E este se abriu por si para eles, e passaram, e tendo saído, caminharam-se ao longo de uma rua, e de repente, anote aí, de repente, oh, aleluia, Pai, o anjo o deixou. Aí então, depois Pedro viu que foi realmente um anjo materializado. Sabe o que eu quero dizer nesse texto aqui? Que as coisas, quando tem intensidade, quando você põe o seu coração, não somente o físico, porque ele vai bombear, oxigenar o seu cérebro, mas quando você intenciona de verdade as coisas para Deus, elas vão fluir, elas vão seguir, elas vão acontecer. Coisas que você nem espera, o de repente acontece. Anote nos comentários, o de repente na minha vida está ativado. O de repente na minha vida está concluída. O de repente na minha vida começou um já, porque o eu sou está aqui, ativando o teu coração, a tua mente, teus pensamentos, as tuas ideias, os teus sentimentos, seja de qualquer área da sua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje que todo espírito de enfermidade saiam. Que todo espírito de hipocondria, o que é isso? Aquela pessoa que vê doença em tudo, não tem nada, tá ansioso demais, é hipocondria, vê coisas que não tem, vê pele, vê chifre em cavalo. Espírito de enfermidade, saia. Espírito de aflição, saia. Espírito de doença, hipocrisia, saia. Espírito da inveja, saiam. Eu corto agora e destravo todos os espíritos obsessores que têm atrapalhado a tua casa, a tua vida, teu casamento, tua família, teu chamado, teu ministério, a sua saúde, a sua empresa, seu funcionário, você é autônomo, dólar, não importa. Que o Senhor, o Rei da Glória, desperte o de repente na intensidade de um só coração com Exu, aleluia, o Rei da Glória. E aí eles passaram pela primeira, segunda guarda e aconteceu algo milagroso. E aí depois eles pensam, o Pedro chegou, ele bateu na porta, é o Pedro? É! A igreja estava nem acreditando, o milagre está sendo tão rápido, que não, minha filha, você está louca, você viu a voz do anjo, foi o anjo de Pedro. Não, é o Pedro mesmo, ele está aqui. Querida, querido, o milagre que você está esperando já gerou no coração do Pai. Já gerou no coração de pessoas, já gerou no coração do Espírito Santo de Deus, que ativa todas as coisas. Aleluia! Não tem como não entender esse poder dessa linda palavra, que é viva e eficaz, e que ela é apta para ser a espada de dois gumes, a intenção do coração. E quando eu vivi essa palavra e ruminei ela por dias, por horas, eu disse, filha, o de repente vem para você. O de repente vem para mim. Coisas inefáveis. Hoje saí para resolver algumas coisas e eu disse para o anjo, Espírito Santo, bem que eu queria ganhar uma carona. E eu fui de ônibus resolver algumas coisas. Disse, tá bom, pai, não foi dessa vez. Nem lembrava eu que quando cheguei na rodoviária para pegar o outro ônibus, que aqui nesse lugar chama-se Topic, mas é ônibus. Veio uma senhora que me conhecia, me passava sempre, veio na padaria, fazer as coisas. Ela disse, olha, você mora perto de mim, né? Meu filho acabou de pedir o Uber, você pode vir comigo? E logo chegou outro vizinho dela e convidou também. Ou seja, favor de alto nível. Eu havia pedido de manhã, Senhor, eu quero ganhar uma carona, porque eu economizo 5, 10 reais, que eu posso fazer outra coisa em prol de outra vida. E nem imaginava que na volta eu ia de Uber. Então eu conto isso aqui porque eu vivo todos os dias debaixo das potentes mãos de Deus e totalmente na dispersão dele. Hoje eu estou aqui, amanhã já estou num outro ambiente, estou num outro estado. Outras coisas vão acontecendo. Por quê? Porque a Joana Dark, ela é general. A Joana Batista corta pela raiz. O franciscano
não tem apego. Cuida, zela, mas sem apego. Amém? Então eu quero deixar essa palavra na tábua do teu coração e que viva com os anjos, com os serafins, com os querubins, porque eles estão 24 horas disponíveis. Para finalizar, eu quero ler para você, minha amada, meu querido, que eu amo demais. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo carinho de você. Obrigado por abençoar minha vida de alguma forma, tá? Porque isso é bênção do Senhor. A gente fala, tem um pouco de receio de falar em questão de dinheiro, porque vão pensar, é mais uma que vai pedir? Não, você fique à vontade. Ninguém é para nada por força ou por violência, é por amor. E os Salmos 103, se não me falha a memória, no versículo 20 fala: bendiga o Senhor vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a verdade. Então, querido, e Hebreus, se não me falha a memória, Hebreus no capítulo 1, verso 14, fala o seguinte: os anjos não são, todos eles, espíritos. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de dar a salvação. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores? Eles são. Tem os ministradores, tem a parte dos arcanjos, Elohim, os serafins, os anjos pessoais, eles estão aqui. Então, os anjos estão ministrando sobre a minha vida, sobre a sua vida, essa intensidade da igreja do Senhor. Amém? Por que eu falo? Porque todo dia eles estão aqui para nos ajudar. Ele guarda o lugar da sua entrada, ele guarda uma garagem, ele guarda uma cama para você, ele envia ofertas, não um anjo, mas ele vai usar pessoas para enviar ofertas, para abençoar aquilo que você precisa. Simples assim. Certa feita, um tempo atrás, eu precisava de um valor X não muito alto. Disse, ó pai, eu estou precisando desse valor. Eu me especifiquei. Eu tenho algumas coisas para resolver, tenho umas visitas e não dá para ir de mão vazia porque estão com fome. E não adianta eu chegar com isso aqui e a pessoa está com fome, o gás acabou, a fralda acabou. Eu tenho que levar alguma coisa. E eu descansei. Li os salmos, declarei, coloquei um anjo em ação e fui descansar. Logo pela manhã, quando eu abri as mensagens no WhatsApp, depois que eu fiz o meu devocional, uma pessoa de muito longe, que a vez já tinha meu contato, que não está nesse país, está em outra nação, e falou assim: a irmã orou ao Senhor, pediu alguma coisa, mais ou menos nessa palavra. Disse sim, na paz, irmão, que saudade do irmão, que bênção. Bênção do Senhor. Minha irmã, eu estava orando ao Senhor, eu vi muito você. Ele me pediu que a irmã passe a sua chave e o valor. E eu disse, meu Deus, Senhor. O inesperado, né? E eu fiz isso e aconteceu. Por que eu falo isso? Porque, querido, eu prego o que eu vivo. Eu prego o meu dia a dia. Não adianta falar que bonito e não viver. Eu vivo pela fé, literalmente 100%. Porque eu dei todos os meus Isaques, eu renunciei tudo da minha vida em prol dele. Amém? Pai, que a graça, a comunhão brinde a sua vida e que o rosto resplandeça o sol da justiça sobre tudo e a todos e que o teu filho e tua filha possa concluir o bom combate em tudo que for fazer em nome de Jesus. Um beijo forte, até uma próxima em outro estado, em outro lugar, nesse Brasil ou fora dele, eu não sei. Mas cada ambiente é uma ambiência diferente e eu creio que você também está vivendo diferente. Beijo na tábua do coração, em Cristo Jesus, o Rei da Glória.